Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Programação em R. Meu nome é Nayara Alcântara e a gente está no tópico 5 de um curso completo de Programação em R. Nesse tópico, a gente está falando sobre projeções gráficas. Então, nas aulas anteriores, a gente já viu boxplot, histograma, gráfico de barras empilhadas, gráfico de pizza e seção. Se você não está acompanhando esse curso, é interessante que você volte e assista as aulas anteriores, porque a construção gráfica, ela depende de um conhecimento cumulativo, assim como tudo, né, na programação. Para você também que não está acompanhando, eu estou disponibilizando todos os materiais do curso no GitHub e eu coloco o link para vocês, tanto no descritivo do vídeo do YouTube, quanto no primeiro comentário lá do LinkedIn. Aí aqui no GitHub, por enquanto tá só o tópico 4, porque eu não terminei de gravar os vídeos do tópico 5, mas assim que eu finalizar, vocês vão encontrar aqui também uma pastinha chamada tópico 5. De toda forma, aqui no tópico 4 já tem as bases de dados que nós vamos utilizar, porque a gente vai continuar utilizando as bases de dados do tópico anterior, que são a base de dados lá do Lapop, é um subset, né, que a gente fez a partir de uma base completa lá do Lapop. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o ambiente de programação e aqui também o nosso PowerPoint, mas a gente não está colocando os scripts aqui no PowerPoint. Então, de fato, é muito importante que vocês acompanhem a feitura do script, que vocês tenham um script, que vocês reproduzam um curso também, né, no ambiente de programação de vocês aí. Então, aqui a gente está colocando só as imagens dos gráficos, então a gente sabe de onde a gente vai partir, até onde a gente vai chegar, né? Mas então acompanhe lá, de fato, o script. Quando a gente abre o ambiente de programação, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Se você ainda não tem resposta para essa pergunta, é realmente muito importante que você volte e assista lá o tópico 1. Porque tem alguns conhecimentos que, como eu disse, são muito importantes, que a gente aprenda lá no início, sabe? Que a gente tenha a introdução, né? Para que depois a gente consiga acompanhar coisas que são mais elaboradas, mais intermediárias. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando abre o ambiente de programação é definir o nosso diretório de trabalho. Então, abri aqui, vou definir meu diretório de trabalho. Ctrl Shift H. Aí, no caso aqui, eu salvei tudo numa pasta chamada Curso 2023. Então, vou dar um open aqui nessa pasta. E aí vou vir aqui e vou encontrar a pasta onde eu salvei a base de dados que a gente vai utilizar, que é a base de dados menor do Lapop, é um subset de uma base maior. E ela tem 1.500 observações, ou seja, 1.500 entrevistas e 18 variáveis. Foi um recorte que a gente fez, né, da base de dados do Lapop. Então, o que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai fazer um gráfico de dispersão. Então, essa aula vai ser referente ao gráfico de dispersão e a aula seguinte vai ser gráfico de linhas. Para a criação desse gráfico de dispersão, além do pacote do ggplot, a gente vai precisar também de um pacote chamado tidyverse. Então, eu vou instalar aqui o tidyverse. Instalar não, eu vou ativar, porque eu já tenho ele instalado no meu ambiente de programação. Então, eu vou escrever aqui tidyverse e vou ativar esse pacote. No caso, eu já estava mexendo com ele, né? Então, ele já vai estar ativo aqui. Não está. Então, vou ativar ele aqui. Pronto. Aí ele ativou tanto o tidyr aqui em cima quanto o tidyverse. E aí, no caso, o ggplot, ele já está dentro, ó, são pacotes que já estão atrelados ao tidyverse. Então, nesse caso, nessa aula específica, né, para quem vai fazer só essa aula, ou quem vai fazer só essa aula, não vai precisar instalar e ativar o ggplot. Mas é óbvio que é interessante que vocês tenham, né, o ggplot instalado, já que é um pacote, né, voltado para a produção gráfica, e o que a gente está fazendo aqui, né, é a produção justamente de gráficos. Então, a gente instalou e ativou aqui o nosso tidyverse. Agora a gente vai modificar a variável que a gente vai utilizar na construção desse gráfico. A gente vai utilizar uma variável que se chama filhos. Vamos dar uma olhada aqui na base para ver que variável é essa. Filhos é a quantidade de filhos, o número de filhos de uma família. Então, vamos colocar aqui, BRA 2014 menor, cifrão para chamar a variável filhos, e essa variável ela é numérica, mas o ambiente de programação, não, quando a gente abriu a base, não entendeu que ela era uma variável numérica, por isso que a gente faz essa conversão. Então, vou utilizar aqui a função as.numeric, e a gente já viu tudo isso, pessoal. BRA 2014 menor, cifrão para chamar a variável filhos. Ctrl Enter para rodar essa linha, e a gente vai fazer já a versão 1 do nosso gráfico. Então, vou colocar aqui, versão 1. Vocês lembram quais são as camadas iniciais? Eu quero que no final desse curso vocês fechem os olhos e consigam imaginar como que a gente constrói um gráfico do ggplot. Então, a gente vai chamar a função ggplot, a base de dados, AS, função de mapeamento, eixo X, eixo Y, e o tipo de gráfico que a gente quer. Essas são as camadas básicas de um gráfico. É importante que ao final desse curso vocês consigam pelo menos essas camadas iniciais terem decorado. Então, vamos lá, ggplot, a função, né, para a construção do gráfico, BRA 2014 menor, função de mapeamento, AES, eixo X vai ser a idade, e o eixo Y vai ser filhos.
Então, o que a gente está tentando ver aqui nesse gráfico? Se existe uma relação entre a quantidade de filhos e as idades dos entrevistados. Então, será que conforme os entrevistados eles são mais velhos, eles têm uma quantidade de filhos maior? E será que depois de uma determinada idade, a quantidade de filhos é menor? Então, é isso que esse gráfico ele vai mostrar para a gente. Mas, geom, underline, point. Geom point é o tipo de gráfico que a gente utiliza para a construção de um gráfico de dispersão. Então, vamos rodar isso aqui. Aí ele vai construir aqui para a gente uma primeira projeção gráfica em que a gente tem as idades e os filhos, a quantidade de filhos. Então, vejam que a nossa base de dados ela tem pessoas entrevistadas a partir de 16 anos. Então, aqui, em idades, a primeira idade que mostra é 25, mas o que seria aqui o eixo 0 seria 16. Então, a gente tem aqui uma quantidade de pessoas com idade de 25 anos, com uma quantidade de filhos alta aqui, e isso aqui vai aumentando aqui até aqui próximo dos 75 anos, mas aqui para frente dos 75 anos a gente já tem uma quantidade, de filhos bem pequena. E aí a gente tem alguns outsiders, né? A gente tem esses pontos aqui, que são de algumas pessoas que têm idade aqui de 50 a 75 anos, que tem mais de 15 filhos. Então tem essa pessoa aqui com mais de 15 filhos, tem essa pessoa aqui que está com 15 filhos, né? Uma outra aqui que está com um pouco menos de 15. Então, são os pontos fora da curva, as pessoas que têm uma quantidade maior do que a média. Então, vamos fazer uma versão 2 desse gráfico. A gente vai copiar exatamente aqui a versão 1 do gráfico. E a gente vai alterar um pouquinho esses pontos aqui. Porque, a princípio, assim, a gente consegue fazer essa visualização, né? Só que a gente pode ir melhorando isso um pouco. Então, a gente vai mexer no tamanho, size dos pontos. Eu vou colocar tamanho 3. E a gente vai mexer também na transparência desses pontos. Então, eu vou usar essa função aqui, alfa. E eu vou colocar 0.7. Ah, Nayara, por que 0.7? É porque eu fui testando e vi que essa transparência aqui, 0.7, era interessante. Então, eu vou colocar aqui tamanho e transparência. Aí, vou rodar isso daqui. Então, vejam que a gente aumentou aqui o tamanho de todas as bolinhas e a gente colocou uma transparência também. E aí, os pontos que estão mais amontoados, onde tem um conjunto maior de dados, né, eles são mais escuros. E a gente vê aqui que os pontos que estão sozinhos, eles ficam mais claros, porque aqui está mais escuro porque tem pontos se sobrepondo. Então, por mais que ele esteja, a cor original seja um cinzinha claro, são vários cinzinhas juntos e acaba ficando preto. Então, a gente sabe que existe concentrações maiores aqui, né? Então tá, vamos fazer uma versão 3, onde a gente altera também essas cores desses pontos. Então, eu vou copiar aqui exatamente essa versão, colocar aqui versão 3. E agora, aqui nessa versão 3, o que a gente vai alterar? A gente pode colocar, fazer com que essa variação de cores, ela varie de acordo com alguma das variáveis. Então, por exemplo, filhos ou idade. Então, eu vou colocar aqui, vírgula, color, igual a idade. Ctrl Enter para rodar essa linha. Agora, o que está prevendo aqui as cores é a idade. As pessoas, os indivíduos mais jovens, eles vão ter uma cor aqui, e os indivíduos mais velhos, eles vão ter uma cor um pouco diferente. Então, aqui, ó, 70, acima de 70 já é um azul bem clarinho, e de 30 para menos aqui, já é um azul bem escuro, bem forte. Então, a gente sabe que o que está organizando as cores agora é a variável idade. O que mais a gente pode fazer? A gente pode traçar uma reta para saber se existe uma relação linear entre essas variáveis, ou seja, se uma coisa ela tem algum tipo de relação com a outra, né? Então, a gente faz isso através de uma função chamada geonSmooth. Então, vamos fazer aqui a versão 4. Vou copiar tudo isso, vou colocar aqui, vou mudar para aqui versão 4. E aí, aqui, eu vou inserir mais a função geon, underline, smooth. E aqui dentro eu vou colocar qual que é o método que eu quero que seja construído esse geonSmooth. Então, eu quero que seja o método linear model. Ou vai traçar uma linha, né, que vai mostrar se existe uma relação linear entre essas variáveis. Então, ele traçou aqui uma linhazinha com um intervalo de confiança, que é esse azul aqui em volta da linha. Então, a gente sabe que aqui está mostrando que existe, sim, uma relação linear entre essas variáveis, que quanto maior é a idade, maior é a quantidade de filhos. Então, indivíduos mais velhos, eles têm tempo de vida suficiente, né, para terem mais filhos, e a gente vê que isso, de fato, né, está acontecendo entre essas pessoas que foram entrevistadas pelo LAPOP em 2014. O que mais a gente pode alterar? A gente pode mexer nessa linha,
E a gente pode organizar também essa nosso gráfico, né, de outras formas. Por exemplo, é necessário essa legenda aqui? Visualmente, a gente já não consegue olhar para esse gráfico e verificar que está tendo uma variação de cor em relação à idade. Então, a gente pode avaliar, né, o que é preciso permanecer e o que a gente pode retirar. Então, vamos fazer uma versão 5 desse gráfico. Então, copiei lá a mesma coisa e vou mudar aqui agora só algumas coisas dentro dessa linha do Linear Model. Então, vou colocar aqui Color. Não quero mais que seja Blue, então vou colocar Black. E o interessante dessa versão é que ela já pinta da cor que a gente coloca. Então, a gente coloca o nome da cor, né? Se tem que colocar certinho em inglês. Então, se eu não quero que o intervalo de confiança apareça, então eu peço para que F, né, de false. Vocês lembram que a gente tinha criado uma fonte lá nas aulas anteriores, uma fonte que a gente salvou dentro de um objeto chamado fonte? Pois então, a gente vai utilizar essa fonte agora. Então, para quem já fez as aulas anteriores, vai ter no script aí fácil. Para quem não tem essa fonte, volta lá nos scripts e procura ela. De toda forma, eu vou colocar, vou deixar ela disponível aí para vocês. A fonte, vou copiar aqui e vou colar. Só que eu não vou explicar ela novamente, né? Porque eu já expliquei ela nas outras aulas. Mas a fonte onde ela vai organizar aqui o nome do eixo X, o nome do eixo Y, vai colocar um título, vai organizar realmente todas essas fontes, né? A cor também. Então, tudo que a gente quer que seja alterado, né? A gente consegue fazer isso utilizando funções específicas, né, dentro do ggplot. Então, a gente vai salvar o nosso gráfico 5 dentro de um objeto, que eu vou chamar de gráfico 5, e vou chamar de versão 6 aqui. Aí eu vou escrever aqui gráfico 5, objeto de atribuição, alt menos, vou colocar tom no gráfico aqui, vou rodar essa linha, aí ele vai criar aqui para mim, ó, vejam, ele criou um objeto chamado gráfico 5. E agora eu vou inserir a esse gráfico 5, na verdade o que tem que ser a versão 6 tem que ser a versão final, né? Porque isso aqui eu só estou salvando a versão já anterior. Então eu vou colocar aqui gráfico 5, mais fonte, que eu acabei de rodar ali, mais eu vou tirar essas legendas, então theme, aí dentro de theme eu vou colocar legend, position, eu não quero que as legendas apareçam, então none, mais labels, vamos colocar os labels aqui. A gente vai colocar um título, qual que vai ser o título? Idade por quantidade de filhos. A gente pode... A gente já tem ali filhos e idade, né? Então não precisa alterar o nome do eixo X e do eixo Y. E aí pronto, a gente já tem uma versão, né, bem mais elaborada daquela primeira versão. Tudo bem que esse gráfico aqui, a utilização dessas variáveis, não é o ideal, assim, ele não fica tão interessante como se a gente utilizasse alguma coisa que tivesse uma quantidade maior de dados, né? Ou se fosse, por exemplo, idade por renda, algo assim, talvez ficasse um gráfico mais interessante. Mas aqui a gente já consegue identificar que existe uma relação linear entre essas variáveis, né? E a gente consegue perceber que, sim, né, pessoas que têm maior idade têm uma quantidade maior de filhos. E existem aqui os outsiders também. Existe aqui, ó, pessoas com poucas idades que têm uma quantidade de filhos grande, né, menor que 10, mas ainda assim é uma quantidade grande aqui, né, provavelmente maior que 7. Então, a gente já consegue fazer uma série de inferências, né, acerca dessa projeção aqui, dessa relação dessas variáveis. Como eu disse para vocês, a gente vai fazer um gráfico por aula. Então, nessa aula, né, a gente já finalizou. E a próxima aula a gente vai fazer o gráfico de linhas. Eu espero que vocês estejam lá, espero contar com vocês. Até lá!